para chamar, né? Bom dia a todos. Vamos começar o nosso evento, o Futuro do Turismo Fluminense para 2020, Perspectivas e Estudos de Caso. Em nome do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, eu queria agradecer a presença de todos vocês nesse momento difícil dos transportes, de locomoção pela cidade, mas a gente fica feliz de estarem aqui fisicamente, vários colegas, profissionais do turismo, empreendedores, advogados até de fora do estado do Rio de Janeiro, como meu colega doutor Fabrício Amaral. Eu quero agradecer também a quem for acompanhar e quem está já acompanhando pelo YouTube, pelo canal da OAB. A gente faz todas as transmissões dos eventos aqui ao vivo. E hoje vai ser um dia muito importante, porque nós temos aqui vários palestrantes. Eu vou começar a convidar aqui para a mesa. Vou chamar primeiramente o professor Eduardo Mielke, que vai falar a primeira palestra, que o tema vai ser Como trazer o poder público municipal para o turismo. Estudo de caso, Arábia Saudita. Queria também já convidar para compor aqui a mesa com a gente o segundo palestrante, o presidente da Federação de Convention Bureau do Estado do Rio de Janeiro, Marcos Navega, que vai falar como tema na sua palestra a importância dos conventions bureaus no fomento da atividade turística no interior do Estado. Queria chamar também o meu colega, está representando todos os advogados de Goiânia aqui no Rio de Janeiro, do Brasil até, doutor Fabrício Amaral, que vai falar o tema da palestra Legislação do Turismo, Estudo de Caso do Airbnb. Doutor Fabrício, além de nosso colega, ele também é advogado da Associação da Indústria de Hotéis lá de Goiânia. E para a quarta palestra, queria chamar o guia turismólogo também, não é? Marcelo Rezende, que vai falar sobre o tema Guia de Turismo, Empreendedor e a Realidade no Rio de Janeiro. Realmente vai... Professor, ex-presidente do sindicato, uma pessoa aqui que muito agrega em toda a discussão que nós vamos ter. Nós vamos ter a quinta palestra, que é com Fábio Costa, que é da Alerj. O tema vai ser a Alerj como fomentadora do turismo no estado do Rio, mas ele ainda não chegou, então a gente deixa para convidá-lo para compor a mesa assim que chegar. Doutor Fernando Batista, quer dar uma palavra inicial? Bom dia a todos. Reiterando a colocação do eminente advogado, hoje também presidente da Comissão de Turismo da OAB, nosso Hamilton Vasconcelos. Agradeço a todos os presentes. Eduardo Mielke, que veio da Arábia Saudita, está animadíssimo para falar hoje. Marco Navega, que está sempre com a gente. Fabrício Amaral também, que não só representa os advogados do Brasil, mas é uma pessoa que conhece de turismo. Então, ter um advogado com essa expertise é um diferencial. E é o meu amigo e parceiro também, Marcelo Rezende, que vai colocar um pouquinho a visão do que é o guia de turismo dentro dessa cadeia produtiva, tá certo? Que muitos dizem que nós somos os pilares, mas muitas vezes esquecem que realmente nós estamos aqui para melhor servir, para trazer um novo olhar para o turismo no Rio de Janeiro. Queria agradecer a todos os participantes e queria apenas fazer não só os que estão presentes, mas aqueles também que estão nos assistindo pelo YouTube. O que acontece? Foi uma opção nossa de mantermos o nosso evento. Por quê?
porque nós acreditamos na seriedade e no profissionalismo. Independente da situação do nosso país, nós temos que dar o exemplo. Então nós estamos aqui todos para fazer desse dia um grande dia de discussão, um grande dia de transformação da nossa visão do turismo. E vamos aproveitar exatamente essas pessoas que estão aqui. Não é por acaso. Tem muito para trazer, tem muito para apresentar, para que a gente possa fazer realmente um diferencial no futuro e sermos profissionais melhores. Tá certo? Obrigado, Hamilton, pela essa palavra. E hoje eu estou presidente do Sindicato de Guias de Turismo do Rio de Janeiro e, em conjunto com a Comissão de Turismo da Alerj, estamos aqui hoje promovendo essa atividade para que a gente possa exatamente construir. Não trazemos respostas feitas, certas. Trazemos ideias para discussões futuras. Tá bom? Obrigado, Hamilton, pela sua colocação. Eduardo, acho que você já pode começar a sua palestra, que vai ser sobre como trazer o poder público municipal para o turismo. Estudo de caso Arábia Saudita. Para poder ter isso. Muito obrigado. Então é uma grande satisfação mesmo. Obrigado pelo convite. A gente tem que... Essas discussões são super importantes, elas são necessárias. E mantê-las é mais necessário ainda, sobretudo em tempos de hoje, né? Então eu bolei já que o evento vai discutir o Turismo Fluminense 2020, eu pensei num jornal. Quais são as manchetes que a gente gostaria de ver daqui a 2 anos, né? Ou alguma coisa em relação a isso dentro de um universo de tempo, né? Onde estaremos em 2020? E aí? Na verdade, o que a gente sabe, né? O que a gente sabe depois de 50 anos? A gente teve basicamente três tipos de governo, né? Dos militares, a gente passou por um governo, depois da época dos militares, passamos por um período meio nebuloso, com trevas, nebuloso mesmo, que pegou era Sarney, Collor, Itamar. Aí tivemos um governo aí, se disse liberal, mais de direita, com o Fernando Henrique. E tivemos aí uma série de governos, 4 governos de esquerda, né, do Partido dos Trabalhadores. E o que a gente sabe disso tudo, né? O que a gente sabe disso tudo? Que, na verdade, o que a gente vê é que, basicamente, a gente tem um Mr. M aí, né? Que o Estado é um Mr. M. Ele só faz M. Se a gente olhar com calma, questão de saúde, a gente é 43º na escala mundial, entre 120 países. A gente é na questão da liberdade econômica, que atende aos critérios do Estado de Direito, tamanho do governo, eficiência regulatória e mercados abertos. O Brasil ocupa a 153ª posição em 180 países. Se a gente olhar a questão ranking mundial da educação, a gente ocupa a 100ª posição. Ou seja, em 50 anos, esses 3 governos, não importa qual era a linha filosófica, ou se é que existe uma linha filosófica, resultou num desastre que a gente vê hoje.
E, infelizmente, o estado do Rio de Janeiro, ele é um exemplo prático do que resultou tudo isso. Então, o que a gente sabe? Que o Estado é o Mr. M. Aí a gente olha a questão da corrupção, percepção da corrupção, o país está na 37ª. Isso que a gente tem contáveis países africanos, que basicamente todos são. E eu moro num país hoje que que é uma ditadura absolutista. A Arábia Saudita não existe negociação, existe a vontade do rei. Então você tem uma condição de gestão muito complicada. Então a gente tem uma percepção de corrupção forte, uma questão de saúde horrorosa, questão da liberdade de mercado para você empreender no país pior, uma percepção que o Estado não funciona, ou seja, para onde a gente vai? E o Mr. M ainda segue em cartaz. A gente vê todo o Mr. M em cartaz. Para quem não lembra do Mr. M, eu trouxe uma foto dele. Porque esse cara, ele é a figura de quem está hoje no poder. É um cara que não está preparado para estar lá. Aliás, o Estado segue cada vez mais, ele segue fazendo o que não foi desenhado para fazer. E o turismo é a ponta onde tudo acontece. Porque é uma cadeia de serviços. Hoje a experiência do turista não é no hotel que ele fica. É no momento que ele bota o pé fora do aeroporto, inclusive a companhia aérea já começa a fazer parte da experiência dele. O que ele vai dizer, o que ele vai comentar, faz parte desse conjunto de serviços. E não é um Mr. M que vai resolver o problema. Então, o que a gente está vendo aí? A mensagem que eu queria, a manchete que eu gostaria de ver daqui a alguns anos é: sem o terceiro setor a coisa não anda. Agora é a hora dos sindicatos. Agora é a hora de olhar para a base prioritariamente. E olhar está na inteligência do negócio. A gente já vai detalhar. O resto é conversa fiada. Ponto final. Por que eu estou apontando para os sindicatos, presidente? Porque a gente vê nas outras entidades do turismo, aí você pode colocar todas elas, todas, sem exceção, você tem uma baixa percepção de que a associação está fazendo pelo seu associado. Isso eu conversando com pessoas nos últimos anos, que não veem as entidades associativas como aquela que representa todos os seus interesses. Por quê? Porque a gente tem uma pluralidade enorme. É difícil você conseguir ter uma unidade, como dentro dos seus associados, dentro do mesmo perfil. Pega a hotelaria. Você tem grandes hotéis, pequenos hotéis, todos sob o mesmo guarda-chuva. E os sindicatos, você não tem isso especificamente sobre os guias. Porque um guia não oferece nada mais, nada menos do que um outro guia. Em termos de, você pode oferecer produtos diferentes, mas o que você faz é basicamente a mesma coisa. Então você tem uma unidade muito mais fácil, onde é muito mais fácil você fazer a percepção da instituição pelos seus associados. E eu sempre acreditei, isso é uma coisa que eu sempre entendi como forte, que os sindicatos deveriam e devem ser os grandes instrumentos de percepção no confronto no bom sentido para com o Estado. As entidades são importantes, mas os sindicatos têm um poder muito forte. Ainda que você tenha uma nova legislação, ainda que você tenha um processo diferenciado, mas ainda eu vejo os sindicatos como uma grande força, aliás, como a força. Então, o que a gente olha nesse sentido todo? Se a gente tem um Estado ineficiente, está na hora de a gente olhar para esse engajamento da nossa base. Está na hora de olhar para a pessoa que é do sindicato, porque se eu não posso mais confiar no Estado, eu vou confiar em quem? Eu não tenho para onde correr. Eu não posso ficar sozinho, mesmo porque turismo se faz através de uma cadeia. Então, eu preciso ter uma relação muito próxima com os meus pares. Onde eu vou achar isso? Eu vou achar no sindicato. Agora, as perguntas que a gente vai fazer nos próximos minutos vão dar a letra da discussão. Como é que eu faço que a pessoa olhe para o sindicato e ela consiga perceber que esse cara me representa? Porque se eu tenho no caso agora, uma opção em pagar a anuidade do sindicato, esse dinheiro, não interessa se ele é R$1 ou R$1.000, ele tem que valer a pena. Então, essa percepção do valer a pena faz toda a diferença hoje. E isso serve para conventions bureaus, serve para qualquer entidade. Porque o cara, quando você pergunta, a gente fez uma pesquisa no passado, com o apoio da Federação e do Brasil Convention Bureau, com mais de 40 conventions bureaus no todo o país. 44. E uma das perguntas, né, foi: você percebe o Convention Bureau?
que você paga a mensalidade do Convention Bureau? E boa parte das respostas foram, eu pago porque o presidente é meu amigo. Ele não vê a necessidade de pagar e vê o resultado. Ainda que bons conventions bureaus, boas entidades façam e divulguem, elas ainda se encontram um pouco distante e num caminho de ida e volta de distância entre a entidade e o associado. Ele não percebe isso. Então, nosso grande desafio é criar essa relação de amor entre o associado e sua entidade pela qual ele pertence. Ou seja, se a entidade ela me ajuda, então eu começo a ver ela com outros olhares. Então a pergunta é, o que é essa ajuda? E essa discussão tem tudo a ver, porque se eu sou empresário e eu vou depositar uma mensalidade, uma anuidade em alguma entidade, eu vou querer saber, vem cá, quanto tempo eu vou gastar participando das reuniões? Qual é o resultado que isso vai me trazer? Porque há anos atrás essa conta ninguém fazia. Hoje o cara faz. Por quê? Porque a gente tem uma condição de país diferente do que a gente tinha 5, 10 anos atrás. Essa fase de prosperidade que a gente teve entre o primeiro e o segundo governo Lula, ela já não existe mais. Então todo mundo começa a fazer conta. E a primeira coisa que ele faz, ele vai olhar o que ele pode não mais pagar porque ele não vê resultado. Então, peraí, se a gente tem que pensar que a gente está numa lista de prioridades, eu tenho que pensar como eu vou estar na minha lista de prioridades do associado para que ele continue pagando, mas esse pagamento tem que fazer sentido para ele. Então essa discussão, ela permeia participação em conselhos, por que eu participo de um conselho ou não. Isso entra na questão jurídica, que o nosso doutor vai comentar de tarde, né, sobre isso. Então essa participação ela tem que fazer sentido para a pessoa, senão você não consegue criar isso aqui. Senão o que acontece, eu sou engenheiro agrônomo de formação. Eu lembro que quando a gente se formou, a primeira palestra que a gente teve do Conselho Regional era, se você não fizer tais coisas, você paga uma multa. E na época eu tinha 26 anos, eu contei quantas vezes o palestrante falou a palavra multa, durante a palestra inteira. Foram 97 vezes. Aí o que a gente saiu da palestra? Bom, se eu não estiver no CREA, eu vou pagar multa. Mas o que o CREA me ajuda? Não, ele te ajuda a você não pagar menos multa para o próprio CREA. Ou seja, não faz sentido isso para mim. Naquela época, essa discussão não fazia muita conta, porque você tinha uma outra situação. Hoje essas coisas fazem conta. Mesmo porque, se a gente olhar no início da nossa conversa, no governo militar, você não podia falar mal do governo, você assumia. No governo do Fernando Henrique, você falava mal, mas era conversa de botequim. Terminou a pagar a conta, acabava a conversa. No governo Dilma, você entrou na área Facebook. E tornou algo quase insuportavelmente receber posts diários. Hoje, resulta de cada, se você olhar sua timeline, pelo menos de cada 10 postagens que aparecem na sua timeline, 6, 7 são coisas políticas. Isso entra Instagram, entra outras mídias sociais. Ou seja, nosso envolvimento pessoal, ele é impossível de você se tornar alheio a tudo isso. A não ser que você vá para um evento em Itacaré e lá nunca mais volte. Que não é o caso de boa parte de nós. Então não há como você não se envolver. E uma coisa que eu tenho dito muito no blog, que eu escrevo quinzenalmente sobre política pública e gestão, não existe mais, eu não me envolvo, eu não gosto de falar de política. Não mistura as coisas. Uma coisa é falar de política partidária. Outra coisa é a sua função de cidadão e participar dos movimentos. Onde eu vou bater minha porta? Onde eu vou reclamar? É no sindicato. E eu começo a reclamar, não no que o governo federal está fazendo. Primeiro eu começo a reclamar o que o sindicato está fazendo comigo e eu que estou fazendo com o sindicato. Como é que está essa ponte? Isso serve para Convention Bureau, serve para BH, para BAV, serve para qualquer entidade. Qualquer entidade. Porque essa conta é feita hoje. Então, na realidade, esse processo da cooperação, e se você digitar associativismo, vai aparecer essa imagem pelo menos umas 200 vezes. Para que a gente consiga comer os dois coxos, como a figura sugere, eu tenho que olhar que o animalzinho da direita é o sindicato e da esquerda é o associado. A gente tem que comer junto. Só que isso só acontece quando a coisa faz sentido. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer? Hoje não existe para onde correr. Ou o sindicato ele torna-se o farol de entendimento na captação de novos negócios,
ou ele perde o seu sentido. Ou seja, se o sindicato, se o Convention Bureau, se a BH não me traz efetivamente mais oportunidade de negócio para o meu negócio, eu não vou entender ela mais como uma entidade que me representa. Ponto. O cara faz conta. Ele faz conta. Ainda agora que a gente tem um problema da opção de pagamento da anuidade do sindicato, essa conta ela vai explodir. Porque uma coisa é uma coisa compulsória, outra coisa é algo opcional. Então, onde é a história? Eu tenho um sindicato, ele tem que trazer mais oportunidades de negócios para o meu negócio. Ou seja, ao pagar a anuidade, eu tenho que fazer uma conta. Espera aí, esse ano eu faturei tanto, as ações que o sindicato me trouxe, eu consegui aumentar meu faturamento em tanto. Então tá, o sindicato está ok. Se essa conta não existe, e o sindicato também não apresenta essa conta, através de uma série de ações, que depois a gente pode conversar como fazer isso, as pessoas não entendem a entidade como ela é. E não adianta trabalhar, a gente vai fazer trabalho de divulgação dos guias. Não funciona mais assim. Por quê? Eu tive uma série de reuniões por causa do meu trabalho na Arábia Saudita, onde a gente teve acesso a várias pessoas que trabalham com mídias sociais e na área de turismo. E cada vez mais, os orçamentos das cidades para divulgação estão caindo. Porque as pessoas não acreditam mais do que o Estado fala sobre a sua cidade. O que eu acredito como consumidor? No que o meu amigo que viajou no lugar, ele disse. Então, para eu acreditar em alguém, várias pessoas têm que falar a mesma coisa para mim. Então, ou seja, essa captação de turistas, ela está cada vez mais saindo da mão do Estado e migrando diretamente para a cadeia de valor. Todos os hotéis, todos os guias, que é um processo que funciona por uma adição de valor, uma agregação de valor toda vez que você recebe uma informação bacana sobre alguma cidade. Então a discussão hoje não está assim, eu vou pegar a minha entidade e vou criar um outro site para poder divulgar. Não, é mais fácil eu pegar os blogs de viagem que já estão operando, que já têm seus seguidores, e pedir para eles, podemos fazer uma parceria para que a gente possa ir direto no cara que te lê, porque o cara que te lê, que a gente chama de envelope marcado, é o cara que me interessa, do que ficar fazendo uma campanha publicitária custosa, a Deus dará para todo mundo. Mesmo porque não é todo mundo que a gente põe na nossa casa. Então, para eu colocar alguém que eu quero, eu tenho que achar que essa pessoa. E hoje os canais de mídia sabem quem são as pessoas. Se eu quero lançar qualquer coisa de moda, em vez de fazer uma campanha enorme, é muito mais fácil achar 5 a 10 blogueiras de moda e pedir para elas lançarem a minha marca. Cada blogueira tem pelo menos 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas como seus seguidores. Então, por que eu vou anunciar num ônibus, fazer um outdoor, se eu tenho um público dirigido? E hoje, cada vez mais, é isso. A diferença nossa, Brasil, para a Arábia Saudita, para a Europa, é o tamanho da banda larga. Quanto mais banda, mais informação você recebe e mais poderoso as mídias sociais são. Aumenta a competitividade? Sim. Mas aumenta o produto honesto, aquilo que é genuíno, aquilo que é bom. Isso é muito bom para destinos que gostam, que entendem o seu próprio DNA. Se eu quero trazer o cara para o Rio de Janeiro, o que é o DNA da cidade? E é isso que a gente está fazendo hoje na Arábia. Para trazer alguém para a cidade onde a gente mora, que é Jeddah, que fica no Mar Vermelho, a primeira pergunta que a gente fez para os operadores, para quem você mostra a cidade para o seu familiar? Aquela pessoa que você mais gosta. Eu mostro isso, aquilo. Por quê? Porque isso aqui é nossa essência. Então, essa essência é o nosso produto. O resto vem a reboque. Ponto. Então, se eu estou pensando em essência, eu tenho que pensar em como transformar essa essência num produto mais competitivo. Ou seja, como oferecer mais negócio para o meu negócio. Quando essa ponte acontece, o sentimento me sinto acolhido, o sindicato me faz sentido para mim. Porque ele está me ajudando a crescer. E não adianta o sindicato tomar uma posição passiva de esperar o seu associado buscar a informação e ele levar a informação. O canal de comunicação tem que ser forte. Porque nós não podemos, a gente tem que entender que empreendedorismo não é para todo mundo. Não são todas as pessoas que vão atrás. Tem muita gente que espera. Espera. Ok, deixa eu esperar. A gente tem que contar com quem nos ajuda. Você vai ajudar quem te ajuda. Nesse sentido, eu tenho que buscar criar uma plataforma de ajudar o meu negócio para que as minhas ações façam mais sentido.
Se a gente tem, no estado de Janeiro, são quantos guias de turismo existem no estado inteiro? Vamos contar com todos? Nunca. 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 Mas se a gente tiver uma base sólida, onde a conta é feita, o resultado é mensurado, e deixamos de ter machologia, a coisa funciona. Todos os destinos que começaram a fazer conta, aí você põe todos que são de referência hoje no Brasil, onde seus conselhos municipais são referência, são municípios que começaram a fazer duas coisas: conta e assumir que o processo turístico não pertence mais ao Estado. O Estado tem que garantir aquela coisa da qual ele foi desenhado: Estado de Direito, ele tem que garantir rua limpa, segurança, o resto o mercado se encarrega. Mesmo porque a situação que hoje o próprio Estado do Rio de Janeiro vive, ela está lastrada não porque um canal de TV aberta fala da violência do Rio de Janeiro todos os dias, porque isso está nas mídias sociais todos os dias. As pessoas perguntam na Arábia Saudita, nos Emirados, doutor Eduardo, como está o Brasil? Eu falei, o Brasil não está bem. Eu vi a notícia no Rio de Janeiro, está ruim. Aonde você viu? Um amigo meu comentou. Não é na BBC que ele vai buscar a informação, é na rede social do amigo dele. Se ele lê a BBC, a gente tem esse olhar com o jornalismo, já da onde vem a fonte? Dependendo de onde vem a fonte, você sabe de onde veio, o que o cara lê para poder escrever aquilo. Quando eu tenho um amigo dizendo alguma coisa que aconteceu, e você várias pessoas falando a mesma coisa, aquilo torna-se verdade. Então, a gente tem que trabalhar, não olhar para o Estado, a gente tem que começar a olhar o Estado não como aquele ente provedor. A gente tem que começar a tomar uma atitude. O momento é agora, porque o Estado cada vez mais, ele sabe disso. Se a gente olhar o Estado há anos atrás, ele está muito mais inflado, mais dependente da sociedade civil. Então a gente entende que o processo democrático no Brasil é muito, muito recente. Se pegar a história republicana nossa, é uma ditadura praticamente uma atrás da outra. A gente tem recém agora um processo um pouquinho mais democrático, ainda que nós tivemos todo o processo aí de mensalão, que seguiu e se tornou Lava Jato. A gente tem todo esse processo ruim. Mas o momento é agora da gente olhar o sindicato, as suas atribuições, e ver o que está fazendo sentido para os meus associados. Como ele vê o sindicato que faz sentido para ele. Se ele começa a perceber o sentido que ele faz, a gente começa a trabalhar no que faz ele tirar o sindicato como não prioridade no meu orçamento, colocá-lo como prioridade. Eu preciso desses caras. Então a gente tem que trabalhar em cima disso. Aí os próprios guias vão trazer sentido para o próprio sindicato e você tem aí um mecanismo do bem. Nesse sentido, o que está a tendência hoje nos países onde o turismo tem um desenvolvimento maior? Porque é impressionante e inadmissível que a gente está em 2018 a gente consiga passar da barreira dos 6 milhões, 7 milhões de turistas. Um país que tem 210 milhões de habitantes, tem mais da metade da geografia latino-americana pertence a nós, a gente não consegue avançar. E isso não adianta nem turismo internacional. O turismo não avança porque o local não avança. Hoje não adianta eu anunciar o turismo, venha para o meu país. Eu tenho que fazer que o meu cidadão fique lá e se sinta bem, porque é ele que vai falar bem. Ele que vai dizer a imagem, ele que vai falar por mim. Por isso que os orçamentos de mídia estão baixando, porque eu tenho que fazer as pessoas falarem bem. Então o foco não é a divulgação, o foco está na qualidade de vida, na segurança, está nesse processo. Enquanto o Brasil ainda patinar nisso, vai seguir velho roteiro, onde a gente estava até conversando ontem. Há um ano atrás, a gente fez uma palestra para empresários, para a secretária de turismo, eu perguntei para eles assim, qual é a função do Estado? Eu falei, divulgação, levanta a mão. Quase 90% ergueram a mão, pedindo mais divulgação do Estado. Não, o Estado não tem que divulgar. O Estado tem que cuidar de outra coisa. A divulgação é outra hoje. O mundo já mudou muito rapidamente. Nesse processo de mudar rapidamente, a própria função hoje, que a gente vê que os guias estão fazendo hoje, que a discussão hoje é dentro do embarque da economia criativa. Hoje o que as pessoas querem? Elas querem agregar valor. O que é isso? Que a agregação de valor nos traga mais do que a história para contar, a história do lugar. Eu quero vivenciar o lugar. Se eu quero passar uma semana em janeiro, eu quero aprender a sambar.
Eu quero ver como funcionam as coisas, eu quero ver essa essência. Então os guias, além de mostrar a história, começam a trazer as pessoas para vivenciar essas experiências. Um curso de culinária sobre culinária carioca, e por aí vai, que é tudo a ver com economia criativa. Hoje isso é o grande diferencial, e para vocês, já que a gente tem que privilegiar as pessoas que aqui estão, se você é guia, embarca nisso. Acha esses projetos e começa a oferecer para as suas pessoas esses projetos. Use Instagram, use Pinterest. Todas as mídias sociais para você é o teu canal, hoje funciona. É assim que as coisas funcionam. Procure entender como funciona a dinâmica desses canais, como eles funcionam, para você poder depender menos das pessoas e mais de si mesmo. Aí o sindicato você pode aumentar a sua qualidade de discurso, e essa informação chega ao sindicato, o sindicato começa a operacionalizar isso de uma forma mais eficiente. Isso é fortíssimo, fortíssimo. Goleada no Atlético. Eu sou do Coxa, Tá na segunda divisão, vamos mudar o assunto, tá na segunda divisão, tá horroroso. As pessoas no canal do YouTube vão achar assim, pô, tava tão legal. Que nos possibilite mais likes, porque na verdade, o que a mídia nos trouxe? A possibilidade de a gente se autopromover. Todo mundo é igual, o ser humano é muito igual. Ele publica uma coisa, dali um pouquinho ele volta para saber quantas pessoas curtiram. Assim que funciona. Se você tem um negócio que vive disso, você tem que pensar o que faz as pessoas curtirem. E hoje, a questão da experiência, não somente tirar foto, mas vivenciar, sentir, faz toda a diferença. Hoje, os destinos mais consolidados, a gente tem acompanhado isso, porque a Arábia Saudita está liberando pela segunda vez na sua história os vistos para turista. Começa agora, aliás, final desse mês. Eles começaram em 2005, vieram vários turistas de fora, e o fato das mulheres terem que usar a roupa, o fato de festa não existe. Naquela época, música não existe. Você não escuta música nos bares, não existe. Não existe, você não pode tomar álcool. Álcool é deportação imediata. Então, essas várias restrições fizeram com que as pessoas fossem, tá, eu quero me divertir, nossa diversão não acontece. Se você quiser se divertir, naquela época causava um impacto absurdo, porque naquela época existia a polícia religiosa. Essa polícia foi desativada 2 anos atrás. Hoje você escuta música nos bares. Música árabe. Hoje você vê as mulheres começando a soltar o cabelo. Então as pessoas estão vendo um fluxo de pessoas diferente entrando no país. E turismo na Arábia Saudita é diferente do turismo religioso. As pessoas que vão a Meca, elas vão cumprir uma religião, elas vão cumprir uma obrigação do Islã. Elas não estão lá para turismo. Tanto é que a pessoa desce no aeroporto, ela entra no ônibus, vai para Meca, volta do ônibus para Jeddah, onde é o aeroporto, e vai para casa. Ela não pode passar um dia a mais para ver o que acontece. Porque a pessoa está lá para rezar, não para se divertir. Agora, o governo está começando a liberar o visto para que as pessoas venham para turismo. Porque a palavra turismo religioso na Arábia Saudita não existe. Porque turismo na cabeça do saudita funciona lazer. As pessoas vêm para cá para rezar, não para lazer. Lazer é uma coisa, rezar é outra. E não é um fanatismo. Quando você mora lá, você vê a religião como algo importante na sociedade. Como algo que sustenta os pilares de uma sociedade. Você consegue entender isso lá. Então a gente está passando por um processo de abertura, onde a percepção do que faz sentido para o cara vir e ficar na cidade é a discussão que está acontecendo agora. E o que a gente está conversando com os guias? A gente terminou uma pesquisa sobre esse processo mês passado com os guias da cidade. A cidade tem 5 milhões de habitantes, ela deve ter no máximo uns 30 guias. Porque não tem turismo. E esses caras agora estão vendo que tem uma possibilidade enorme. Por quê? Porque as 18 milhões de pessoas que vêm para o turismo religioso, elas vão fazer turismo na sequência. Então o país recebe 18 milhões de pessoas que vinham para rezar. Agora essas 18 milhões de pessoas elas vão poder rezar e aproveitar. Então ele tem 0 turismo, de um ano para o outro ele vai pular para 18. Então está uma oportunidade enorme. E o que a gente está conversando com eles? Não faça os mesmos erros que todo mundo fizeram. Leve as pessoas para conhecer a essência saudita. E a essência saudita é aprender a cozinhar a comida saudita, aprender a dançar a dança saudita, aprender a tocar o instrumento saudita. São essas coisas dentro da economia criativa, onde faz a pessoa ter essa experiência, poxa,
nesse período que eu fiquei aqui, eu me senti um local. Porque é isso que a gente quer. Quando a gente viaja, a gente quer saber todo mundo procura pelo não turista. Essa história do não turista, 15 anos atrás, tinha uma discussão muito ainda superficial. Hoje, Barcelona, ela ampliou a gama de locais para visitar, para justamente evitar essa massiva concentração em poucos lugares que estava causando impacto. Para quê? Para fazer que as pessoas conheçam a cidade mesmo. Não fiquem só nos locais onde as pessoas de fora ficam. Conheçam. E o que é isso? É a essência. Então eu tenho que pensar como eu vou fazer essa essência possível. Que me desperte talentos, memórias e, sobretudo, likes. Muitos posts. Parceria inteligente se dá com muitos frutos. Guias e empresas de economia colaborativa atraem mais turistas. Hoje, o caso do Airbnb é Você tem várias plataformas entrando no mercado. É um processo irreversível. Hoje, se tem um setor que está em crise, chama-se hotelaria. Mas a hotelaria sofre porque ela não tem um concorrente que ela pode chegar lá assim, vem cá, marketing, o que a gente pode fazer para bater aquele cara? O concorrente está invisível, ele não vê. São as 70 mil casas, quartos no Rio de Janeiro, distribuídos, e o hoteleiro não sabe onde ele está. O cara tem um hotel aqui do lado, tem 3 apartamentos do Airbnb cadastrados, que fazem concorrência direta com ele. E por que ele é atraído pelo Airbnb? Um é preço, segundo, a facilidade do processo, e terceiro, é a questão do conviver, o cara se sente local. Essa história do sentir local faz muito sentido. Então a gente, até como sindicato, presidente Marcelo, é uma situação, uma encomenda que eu faço ao sindicato para discutir como eu faço esse sentimento de localidade fazer parte do meu produto. E embarca nessa história os guias que estão afim, que entenderem que isso é verdade. E em cima disso a gente trabalha. O resto é conversa fiada. A economia compartilhada, a gente tem assim, é enorme. Por quê? Porque hoje a confiança é chave. Se as pessoas não confiam mais no Estado, elas vão confiar em quem? Hoje a gente compra, eu particularmente compro, pelo que o TripAdvisor me diz. O que o Booking.com me diz. Airbnb, eu sou cliente do Airbnb. Como é que a gente vê? A gente vê lá o que as pessoas falam de realidade. Porque não tem filtro, a pessoa fala o que está afim. Não usando palavras chulas, está aberto. Quem eu vou convencer, vou acreditar? No Estado que fala que sempre está bom? Pergunta para um deputado como é que ele está. Está ótimo. Prefeito, como é que está a cidade? Espetáculo. Estamos com um projeto. Acabamos de aprovar uma verba na emenda parlamentar. São 500 milhões que vai chegar no mês que vem. Eu já passei pelo poder público, já fui subsecretário. E a gente sabe que não funciona assim. Então hoje as pessoas, por causa do Facebook, a gente sabe o que é real, o que não é real. Se você não sabe, tem aquele espírito dentro da sua cabeça dizendo, não acredita nisso não. Mesmo que seja uma coisa inconsciente, você sabe que não orna mais essa conversa. Ornar é um termo paranaense que significa que não bate. Né? Então a questão da confiança é fundamental. Então se o guia, ele vende seu serviço porque as pessoas estão falando bem dele, aí então eu tenho que descobrir como é que as pessoas vão falar mais bem de mim, mais vezes, para que as pessoas me achem com mais facilidade. Isso serve para todos os associados de um convention bureau, é a mesma coisa, para todos os empreendimentos. E a vantagem que você tem como guia, você é tudo. Você é o empresário, você é o jurídico, você é o marqueteiro, você é tudo. Então dedique horas para entender esse processo, dentro da economia compartilhada. Aliás, eu vou trazer o exemplo do Airbnb, que é muito bacana. Se você hoje vai no site do Airbnb e digita qualquer localidade, na sequência das primeiras opções de quarto, ele te dá opções de economia criativa. Se você digitar lá Paris, vai aparecer, aprenda a cozinhar um croissant com um chefe parisiense. Aprenda a... O que é isso? Economia criativa. Despertar teu talento. E quando você vai fazer o teu croissant que você fez e você come, o que você vai falar da cidade? Maravilhas. Ainda que o táxi chegou atrasado, ainda que o avião atrasou, você vai falar bem, porque aquilo aí te impactou dentro do teu íntimo, dentro daquilo que te faz sentido. Então, toda essa história tem que bater com o papel do sindicato. O sindicato...
Para isso. Ele posta e diz, legal, vai ter seguidores, as pessoas vão compartilhar, mais pessoas vão fazer. E o que acontece? A pessoa vê a Torre Eiffel, ela faz as coisas, mas o que ela vai lembrar é do coração que ela fez. E isso não é mais tendência. Hoje é real. É a pergunta que eu faço, que eu deixo para discussão, é o que o sindicato está fazendo para transformar isso num mais negócio para o negócio dos guias. Muito obrigado. Eu escrevo no blog Política de Turismo. Acessem, eu publico a cada 15 dias, eu publico um texto sobre gestão e política pública. Acessem o Facebook, acesse a página, curte lá, que a gente também vive de curtidas. Dúvidas, o que eu posso fazer para melhorar? Não tem hora, pergunta, a gente responde. Simples assim. Qualquer coisa diferente disso, eu pergunto para o nosso advogado aqui, porque com certeza que não for de mercado, é jurídico. Sempre vai dar um problema jurídico, que é se é um pedaço de um, é pedaço de outro. Eu agradeço demais ao convite, agradeço muito, espero que tenha ajudado. Eu não sei, presidente, se o pessoal quiser fazer pergunta ou depois, fica aberto. Só um minutinho, Melk. Nós estamos aqui agradecendo essa experiência, essa imersão única, tá certo? E agradeço até mesmo a colocação como pivô nessa mudança de paradigma como sindicato. Tá? A gente tem outras mudanças a serem feitas, até mesmo dentro de cada indivíduo, para que possa enxergar de uma forma, como você bem colocou, a mudança. Tem que entender que a receita antiga não funciona mais. E não adianta adaptar a receita antiga, que também não vai. É simplesmente procurar um novo remédio, procurar uma nova situação. Pessoal, todos receberam no material uma parte de pergunta para ser colocada nessa da primeira palestra, tá certo? Eu queria que todos colocassem aí os seus questionamentos, porque logo depois que o Navega fizer a sua apresentação, os dois retornam para a mesa para que a gente possa começar a fazer aí sim, a nossa interação, tá? Como eu sei que todos saíram cedo, com toda a dificuldade, Eduardo, nós vamos dar um breakzinho de 10 minutos, tá certo? Nosso coffee break continua lá, vamos levantar, vamos tomar um café, vamos agilizar, porque depois que o Navega vier falar, a gente senta os dois aqui e aí a gente vai ter 1 hora de bombardeio. Tá? Bombardeio no bom sentido, porque eu acho que todos aqui, quem não for guia de turismo, quem for profissional, advogado, empresário, entenda exatamente essa mudança. Tá? Eu não vou colocar aqui, Eduardo, o que o sindicato está fazendo agora, quanto a essas questões, vamos deixar para a mesa redonda, apenas como só para a gente fazer uma apresentação rápida que está aquém da sua colocação, tá? Está aquém. Mas uma coisa eu garanto a você, nós já demos alguns passos à frente, consolidando os passos que já estavam acontecendo anteriormente à nossa gestão. Então a gente está evoluindo, não na velocidade desejada, tá? Mas tentando. Sim, mas isso. Beleza. Meu amigo, eu ia pedir uma salva de palma incandescente para o nosso amigo. Tá? Porque realmente esse bate-papo só traz aquela sementinha boa dentro do coração de cada um aqui, de entender, sair do modelo de conforto e vamos lutar pelo que a gente acredita. Pessoal, 10 minutinhos lá para a gente poder continuar o nosso coffee break, tá certo? E já retornamos, 10 minutos mesmo, hein? 10 minutos a vera, hein? Novamente, obrigado.